O Estado brasileiro, ineficiente e perdulário, se apresenta como o maior fator de nossas infelicidades e graves problemas que geram uma dezena de reformas sem fim. Somente de arrecadação já chegamos em 5 meses à casa do trilhão. Mas parece que essa montanha de dinheiro se conceitua na ineficiência para sustentar os parasitas, a corrupção e toda a alquimia que marca o tamanho inconcebível se comparado com os Estados Unidos da América. Pensem nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de William Shakespeare. Não há legado mais rico que a honestidade. Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o jornalista Jorge Serrão. Ele é editor-chefe do site Alerta Total, www.alertatotal.net. Professor, pesquisador independente, palestrante e consultor de empresas. Seja bem-vindo, Serrão. Muito bom, Laurélio, de novo estar aqui com você. É uma maravilha. Sempre uma felicidade. É uma felicidade. Gosto demais quando eu gravo com você. Eu também, é uma conversa de comadre fantástica que sai. Que maravilha. Muito bem, eu vou colocar um vídeo agora para que você, por gentileza, com a sua altíssima intelectualidade, você possa nos dar algum parecer, tá bom? Muito bem. Solta o vídeo, por favor. Nós temos em Brasília 432 apartamentos funcionais, quase todos com até 200 metros quadrados, destinados aos deputados federais. Além de mais de R$4.000 como auxílio moradia. A residência do presidente da Câmara é 4 vezes maior. Aquele meio gordinho, com cara de bebê Johnson e que hoje está sendo denunciado como recebedor de propina da Odebrecht. Esses parlamentares contam ainda com um tal de cotão, aumentativo de cota. Cotão do qual retiram por volta de 45 mil mensais para custear suas despesas em restaurantes e etc. Além de 27 mil para compras de passagens aéreas, o telefone é grátis, gasolina, mais 101 mil reais para a contratação de assessores e outras lambanças. No Senado também tem tudo isso e mais algumas indecências. Os apartamentos que pagamos para os senadores são de 500 metros quadrados. Já o Supremo Tribunal Federal tem para 11 ministros, nomeados em embalos políticos, vejam bem, 2.450 funcionários, uma média de 222 funcionários por ministro. O STF abriga nessa farra nada menos do que 19 jornalistas, 85 secretárias, 116 serventes de limpeza, 24 copeiras, 27 garçons. Gasta 15 milhões e 700 mil reais, sabe com quê? Com atendimento médico e odontológico. Além de gastar também 2 milhões 160 mil reais com, pasmem, educação pré-escolar. Sabe mais? Tem 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. O STF, a Suprema Corte desta pátria amada, idolatrada, salve, salve, dados levantados e denunciados, tem tudo isso. Denunciados pelo recém-chegado àquela casa, senador Cajuru, de Goiás.
Ali está reunindo tudo, Senado, Câmara, STF, STJ e demais cubículos fincados numa Brasília despudorada, cujos políticos ignoram o próprio crepúsculo moral, é bem maior. E não cabe, pela sua quilométrica extensão, num espaço de televisão. Mas ela, pela sua vergonhosa silhueta azeda e decomposta, inspira uma certeza irrefutável. Não é só a Previdência que precisa de reforma. Há outros horizontes povoados de vergonha que talvez necessitem de reformas até mais urgentes e mais amplas. Sob pena da paciência do povo se esgotar. E como arma e defesa contra essas tão caras baixarias, decidir. Esse mesmo povo adotar o que se conhece por sonegação como legítima defesa. Esse foi do Paulo Martins. Agora nós vamos colocar um trecho de um vídeo do senador Cajuru criticando as mordomias do Supremo Tribunal Federal. Você fala alguma coisa? Sim. Dá para mostrar aqui? Leia, Renata, leia. Tá mostrando? Tá. Leia aí. 1 milhão... Não, leia em cima. Refeições institucionais do Supremo Tribunal Federal, STF. Edital de licitação número 27/2019, publicado no dia 26 de abril de 2019. Valor total estimado: R$ 1.134.893,32. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de refeições institucionais, por demanda, incluindo alimentos e bebidas, observado o quadro abaixo. R$ 1.134.893,32. Isso é só para o tempo que durar isso aí, né? Acabou mais um edital, não é isso? É assim? Hã? Vinho tinto fino seco de uva tipo Taná. Hã? Que uva que é essa? Mas de onde que ela é? Vinho australiano? Vinho tinto fino seco de uva tipo Taná ou assemblagem. O que é assemblagem? Também ninguém sabe aqui. Contendo esse tipo de uva de safra igual ou posterior a 2010 e que tenha ganhado pelo menos 4 premiações internacionais. Bebida lá para eles, se não tiver 4 premiações internacionais, eles não bebem. Não serve. Taná é uma uva típica do sul da França. Olha lá, Taná é uma uva típica do sul da França, o Roberto acaba de checar aqui. O vinho, em sua totalidade, do Supremo Tribunal Federal, espumante extra brut, deve ser um melhor então, né? Produzido pelo método Champenoise e que tenha também ganhado ao menos 4 premiações internacionais. É de chorar, isso é de chorar. Com uma pátria nossa, com um brasileira que não tem dinheiro para comer de manhã, na hora do almoço, à noite, desempregado, sem salário. Vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? 11 ministros, vocês não têm vergonha, não? Não tem filho, não? Não tem neto, não? Não tem mãe, não? Não tem pai, não? Então, meu caro jornalista Jorge Serrão, o que você tem a falar sobre esse vídeo? É um belíssimo retrato de como opera a oligarquia brasileira, né, em suas instâncias de poder. Os poderosos no Brasil abusam das coisas, das leis e da nossa paciência, sobretudo. É um país perdulário, só sabem gastar, mas arrecadando da gente que paga as contas. Você tem razão. Eu também penso da mesma maneira. Porque se nós não colocarmos para a sociedade brasileira estas mazelas das nossas instituições,
como é que eles vão adivinhar? Como é que eles vão saber? Porque a Não, mídia... cada vez mais a gente precisa, no Brasil, de um choque de transparência. Sim. Quando você pensa que está transparente, você descobre que não está. Ainda tem muito gasto oculto na administração pública brasileira, nas esferas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Sim. É muito dinheiro jogado fora com mordomias inúteis, imperdoáveis, inaceitáveis por qualquer cidadão pagador de imposto. Então, eu estava dizendo que a mídia forte não informa aquilo que nós estamos informando e não apresenta essas, vou repetir até o tema, essas mazelas. Eu faço até um reparo, a mídia forte ela até apresenta, só que ela não aponta, ou distorcida, ou ela não aponta a solução para o problema, ela só age de maneira constatativa. Ah, esse deputado gasta muito, esse juiz, o salário está muito alto. Tá, e aí? E aí, como é que resolve isso? Por isso que é fundamental a gente debater o quê? Reforma do Estado. Por isso que eu gostei muito do artigo que você e o desembargador Carlos Henrique Abrão escreveram sobre a necessidade da reforma do Estado. Exato. Se a gente não fizer isso, não adianta fazer mais nada no Brasil, tudo vai ser enfeite. Porque o Estado continua gastando demais, além da conta, além da sua capacidade até de arrecadar. Vou aproveitar, vou tomar uma carona na sua fala. Esse texto eu trouxe para o programa. Eu trouxe, inclusive, eu tenho o editorial, parte desse texto eu coloquei no editorial. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que é muito importante nós falarmos e tocarmos desses assuntos que a mídia forte não toca, ou se toca de forma distorcida e de forma a agradar... Com abordagem ruim, ela não sabe abordar esse assunto. Não, a agradar aqueles que lhes interessam. Isso, na bajulação, a velha bajulação para ganhar patrocínio. Muito bem. Isso. E agora, este trecho que nós salientamos logo no início, não é? Do Cajuru, eu achei excelente, porque ele aponta também mazelas do Supremo Tribunal Federal. Como é que andam as lagostas, se você pode falar alguma coisa sobre elas? Não das lagostas, mas sim do ato que promove a lagosta. O Cajuru bateu na tese de uma suprema mordomia, né? Os ministros do Supremo querem, para os eventos que eles organizam lá, vinho da melhor qualidade, maravilha, ótimo, e lagostas e outros apetitosos, né? Sim. Para poder degustar. Os vinhos. Bebidinhas finas. Isso. É isso aí. Agora, para que o judiciário, a mais alta corte do judiciário, precisa desse tipo de festinha, bajulação? Vamos cair na realidade. O Brasil está na maior crise econômica de sua história há muito tempo. A economia não consegue decolar, mas as autoridades não conseguem, elas estão em outro planeta. Ainda estão em outro planeta. E o pior, houve até um questionamento judicial dessa compra por esse material pelo Supremo e a Advocacia Geral da União chegou a dar um parecer dizendo que não há nada que atente à moralidade nessa aquisição desses produtos. Ok, analisando friamente a lei, realmente não está. Mas como é que fica a questão ética de você estar fazendo uma festa de bajulação, uma festa de rei e príncipe num país de miseráveis? Num momento de miseráveis, no momento em que o governo, todos os poderes estão aí discutindo reforma da Previdência, que não deveria ser a prioridade da questão, mas vai se discutir como sacrificar quem vai se aposentar, né, para compensar as gastanças que os poderes têm. Então tem algo errado aí nesse debate. Algo não está funcionando bem. Eu entendo também que não há necessidade da Previdência, ou seja, dessa reforma da Previdência, pelo fato de que há outros interesses que o nosso querido presidente tem que abordar. Interesses tais como segurança, saúde, que é muito importante também, e educação. Para a gente não se perder, não ficar incoerente. A reforma da Previdência ela é importante, sim. Aquele modelo ali não está funcionando, tem que ser mexido. Só que temos outras prioridades antes. Antes de mexer na reforma da Previdência do ponto de vista do recebimento, do provento das pessoas,
Vamos cuidar primeiro de cobrar dos grandes devedores do INSS. Que a mídia forte deve muito para o Estado. Muito e não paga. E não paga. Né? Grandes empresas ligadas a políticos também não querem saber disso. É. Então, vamos mexer primeiro em algumas outras coisas. Vamos destravar a economia primeiro de uma forma necessária, possível, em atos simples que o Executivo pode tomar, e aí sim vamos para a reforma da Previdência. Mas escolheu-se o caminho mais complicado, pouco inteligente, então é ele que nós temos. Então agora vamos ter que fazer reforma da Previdência e outras coisas fundamentais, até chegarmos à reforma do Estado, que você e Abrão muito bem têm defendido. Vamos discutir aqui. Isso. Viu? E para trocar em miúdos, Direito e Justiça em Foco endossa essa posição do jornalista Jorge Serrão, pelo fato de que não há necessidade, há necessidade, mas não prioridade. Prioridade é uma coisa, necessidade é outra. Há necessidade, não há dúvida nenhuma, de se mexer na Previdência, mas há a prioridade de outras matérias, como já nós colocamos. Então, Direito e Justiça em Foco aprova a prioridade da segurança, da educação e principalmente da saúde. Porque existe gente aí miserável que não tem condições de chegar a um hospital para se tratar de um resfriado, quiçá, entende? Mormente de outras doenças mais graves. E nós temos que promover também um outro debate. Qual é a qualidade desse gasto na segurança, na educação e na saúde? Porque se a gente for fazer uma auditoria da qualidade do que é gasto, a gente vai ver que o dinheiro é muito mal empregado ali. Muito mal empregado. Muito mal empregado. Tem até muito dinheiro para o pouco que é feito. Nós aproveitamos e damos uma sugestão. Vamos, então, economizar o dinheiro que está sendo gasto impropriamente por estas mazelas e por essas mordomias, e jogar para um outro lado, ou seja, para uma dessas necessidades. Quer dizer, educação, segurança e saúde. E com transparência, para a gente saber se o dinheiro está sendo bem gasto ou não. Agora, porque, às vezes, tem governador que diz aí, vamos investir agora 29 milhões num projeto educacional. 29 milhões num projeto educacional, o cara que anuncia isso devia ter vergonha de anunciar um valor tão merreca por uma coisa tão importante. Tão importante, exatamente. Veja, Serrão, me diga uma coisa, já adiantando, porque o nosso tema hoje é erros e acertos, não é? Do governo Bolsonaro, e perspectivas também. Você me diga por que de repente o Bolsonaro tocou o pé no freio? Vamos entender uma coisa, o governo, nós estamos apenas no primeiro semestre de um governo que terá 8 semestres. Sim. Então está começando, é compreensível que tenha algumas falhas, tem muita coisa para aprender. Entender a máquina pública brasileira não é para amadores, é muito complexo o entendimento da nossa burocracia. E o Bolsonaro, ele está avançando, a equipe do Bolsonaro está avançando muito bem nessa área da desburocratização. Prestem atenção no trabalho do secretário que está atuando nessa área, porque ele tem feito coisas interessantes, está avançando na questão da liberdade econômica, eles estão pensando soluções para tirar o Estado do cangote do contribuinte. Isso não é fácil, porque esse Estado é ladrão e perdulário. Sim. Então ele depende cada vez mais de arrecadação para continuar financiando as mordomias. Claro. E é uma guerra, não é fácil, porque você está mexendo com grandes interesses. Então, esse é um caminho que está sendo trabalhado e que gradualmente ele pode apresentar uma grande evolução. Mas também, como você lembrou, pode ocorrer aí um pé no freio. Pode ser que, como estamos num presidencialismo de coalizão, e o presidente é obrigado a negociar com o Congresso Nacional, cujos integrantes políticos, em sua maioria, gostam de ter vantagem, né? É natural da jogada política mal interpretada aqui no Brasil. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter que o presidente seja obrigado a ceder em função dessa negociação com o Congresso. E aí, se não ceder, vira presidencialismo de colisão. E aí vai ser que nem a Dilma derrubam o Bolsonaro em 5 minutos. Verdade. E se ceder demais,
ele pode acabar perdendo a característica inicial do governo dele, que pretendia austeridade, economia de gastos. Então, o jogo não é fácil. Então, presidente Bolsonaro, eu sou franco e aqui o programa é sério, um programa que só fala a verdade. Portanto, eu fico muito contente quando me dirijo a Vossa Excelência nesse sentido e peço encarecidamente que siga aquela programação inicial. Não desvie, não se desvie do seu objetivo, porque Vossa Excelência tem moral, tem dignidade, e nós aprovamos o programa de Vossa Excelência. Então, acho que há necessidade agora de não saia por aí dando entrevistas para mídias que, afinal de contas, só têm interesse em se promoverem. Elas têm interesse em se promoverem. Faça a coisa um pouquinho mais concentrada naquilo que originou a sua intenção de ser presidente. Você estava falando em lagosta e vinho caro. Faz o feijão com arroz e faz bebe feijão água. com arroz, exatamente. E bebe água que a coisa vai funcionar melhor. Que nós aqui, eu, Laércio Laurelli, Serrão, Jorge Serrão e outras pessoas mais apoiam Vossa Excelência. Apoiam mesmo, porque sabemos da moral e da dignidade que Vossa Excelência ostenta. Vamos colocar isso para fora, com mais evidência, com mais eficácia, e não aí saindo para ir numas entrevistas que só se beneficia aquele que o está entrevistando, e não Vossa Excelência. O Laurelli, a gente tem batido muito nisso. O presidente ele tem que preparar uma agenda e tornar essa agenda pública e bem clara, para que as pessoas saibam o que ele quer dizer e ele comunicar diretamente aquilo. Claro. Não se perder em factoide, faketoide, fanfarronice. O presidente tem que ser muito claro na sua comunicação e exigir, cobrar ajuda, cobrar colaboração, cobrar da classe política, que hoje é quem tem capacidade de atrapalhá-lo. Eu acho que eu fui bem claro na minha fala, né? Foi bem claro. Acho que eu fui bem claro. E eu adoro o Bolsonaro. Nossa, Bolsonaro para mim é o presidente que vai dar certo com certeza absoluta. Do ponto de vista jornalístico, nós até cometemos o que poderia ser considerado um erro. Sim. Nós apoiamos explicitamente o presidente Jair Bolsonaro. Também. Por isso que a gente também tem a moral. Quem apoiou também tem toda a liberdade e capacidade de criticar muito mais duramente e construtivamente do que os inimigos idiotas que ele tem. Ele tem inimigos idiotas. Inclusive projetar no espaço deste país o seu nome, Jair Messias. Veja, Messias, olha que nome lindo. E é propositadamente o Messias que veio para endireitar o país. Mas o Messias ele tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil a distância entre o Messias e o Severino Cavalcante da vida é muito pequena. É verdade. Então não se pode, o Bolsonaro tem que esquecer do tempo que ele fez parte do Centrão na Câmara dos Deputados, e agora entender que ele é um presidente que é recebido e até bem considerado por uma figura como Donald Trump. Donald Trump, olha aí que maravilha. Então, se o cara está com essa bola toda, ele não pode jogar a bola para o mato no jogo que o campeonato tem que ser ganho. Para nós brasileiros. Eu tenho os Estados Unidos como o país de ponta do mundo, né? Do nosso planeta. Os Estados Unidos, para mim, é um país de ponta. E agora governado pelo Donald Trump, para mim é uma maravilha. A gente sabe aquilo que vai acontecer. Sim. E só vai acontecer coisas boas. Bem, Serrão, me diga uma coisa, o Estado brasileiro é ineficiente, então, e perdulário, né? Sim, isso é uma característica básica do nosso Estado, que eu chamo de Estado ladrão. É aquele que rouba da sociedade, dando muito pouco em troca. E os governantes também, alguns governantes, eles não estão no mesmo patamar dessa ladruagem? Olha, a ladruagem, ela tem que ser entendida de um aspecto um pouco diferente. Não é que todo político seja ladrão, que é uma tendência a se falar isso. Mas os políticos estão dentro de uma estrutura que é feita para roubar a sociedade. Isso.
Então tem que mudar a estrutura para parar o roubo. Não é mudar as pessoas só. Mudar as peças não adianta. Você tem que mudar a estrutura estatal. Ela tem que ter mais transparência, mais fiscalização efetiva, né? E avaliação qualitativa do gasto público, que nós não temos aqui. Arrecada-se muito dinheiro sem você saber se aquilo está sendo efetivamente empregado para atingir o objetivo que foi pensado. Ou até se teve objetivo pensado, que às vezes não tem nem objetivo pensado. Gasta-se por gastar. E isto a gente está vendo todos os dias, né? Às vezes você liga a televisão, liga o rádio do seu automóvel enquanto se projeta um caminho para se chegar a algum lugar, aí você está ouvindo sempre esta mensagem, mensagem às vezes que nós não gostamos. Bem, Serrão, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com esta conversa, traçando os erros e os acertos do governo Bolsonaro, ok? Você, caro telespectador, aguarde que logo, logo retornaremos. Olá, você sabe como ensinar educação financeira ao seu filho? Sabemos que ensinar e esperar é importante. Entender que nem tudo o que queremos conseguimos na hora. E para realizar o que desejamos, precisamos de um planejamento e traçar metas conscientes, certo? Então, para isso acontecer no mundo das crianças, precisamos estimulá-las a definir o que é importante para elas e não o que ela viu na TV ou o que ela acha que quer. Considerar sua vontade sobre o que ela pretende fazer com o dinheiro, afinal, o dinheiro é dela. Estipular um prazo condizente com a idade e a capacidade de espera. As crianças são imediatistas por natureza e esperar é algo que precisam aprender, mas cuidado para não estimular um prazo muito longo para crianças muito novas, para não virar uma frustração. Acompanhe de perto, mas permita que ela cometa seus próprios erros, para que o tombo no futuro seja menor. Obrigada e até o próximo programa. Non nobis Domini, non nobis, sed nomini tuo ad gloriam. Tradução. Não por nós, Senhor, não por nós, mas para a glória de teu nome. Dentro de suas possibilidades, se encarregariam da segurança dos peregrinos que transitavam entre a Europa e os territórios cristãos do Oriente. Os membros fizeram votos de pobreza pessoal, obediência e castidade. Os denominados pobres cavaleiros de Cristo se instalaram numa parte do palácio que foi cedida por Balduíno, um local que outrora foi o Templo de Salomão. Por isso, ficaram conhecidos como Cavaleiros do Templo ou Cavaleiros Templários. Os soldados templários recebiam treinamento bélico, combatiam ao lado dos cruzados na Terra Santa, conquistavam terras, administravam povoados, extraíam minérios, construíam castelos, catedrais, moinhos, alojamentos e oficinas, fiscalizavam o cumprimento das leis e intervinham na política europeia. Além de aprimorarem o conhecimento em medicina, astronomia e matemática. Houve até mesmo a criação de um sistema semelhante a dos bancos monetários atuais. Ao iniciar a viagem para a Terra Santa, o peregrino trocava seu dinheiro por uma carta de crédito nominal que lhe era restituída em qualquer posto templário. Assim, seus bens estavam seguros da ação de saqueadores. O poder dos templários tornou-se maior que a monarquia e a igreja.
as seguidas derrotas das cruzadas do século XIII comprometeram a atividade principal dos templários e, naturalmente, a existência de uma ordem militar com tais objetivos já não era necessária. Neste mesmo período, o rei Filipe IV o Belo comandava a França. Filipe IV devia terras imensas, somas em dinheiro aos templários. Assim propôs ao arcebispo Beltrão de Got uma troca de favores. O monarca usaria sua influência para que o religioso se tornasse papa. Por sua vez, Beltrão de Got se comprometeria a exterminar a Ordem dos Templários, assim que alcançasse o papado. No ano de 1305, Beltrão de Got sobe ao trono de São Pedro como o Papa Clemente V. Por volta do dia 20 de setembro de 1307, o rei Filipe enviou cartas lacradas a todos os senescais do reino com ordens expressas de que somente fossem abertas na noite de quinta-feira, 12 de outubro. Quando as cartas foram simultaneamente abertas, a ordem expressa do rei resumia-se em: os templários são acusados de graves heresias e crimes. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, todos foram aprisionados e postos a ferros. Daí a crença de que toda sexta-feira, 13, é um dia de azar. Na França, o último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, e outros 5.000 cavaleiros foram encarcerados pelos soldados do rei Filipe. No entanto, ao tentar apoderar-se do precioso segredo que a Ordem dos Templários possuía no seu tesouro, Filipe encontrou uma decepção. A frota de navios templários ancorados na França desaparecera misteriosamente para nunca mais ser vista. Finalmente, em 18 de março de 1314, Jacques de Molay, aos 70 anos de idade, foi levado à fogueira da Santa Inquisição às margens do rio Sena, em Paris. Foram essas as suas últimas palavras. Necan Adonai, Show Begoal. Papa Clemente, Cavaleiro Guilherme de Nogaré, Rei Filipe, intimo-os a comparecer perante ao tribunal de Deus dentro de 1 ano para receberem o justo castigo. Malditos, 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 todos malditos até a 13ª geração de vossas raças. Clemente V morreu 33 dias depois e o rei Filipe o Belo em pouco mais de 6 meses. Dizem as lendas que a frota se dirigiu para Portugal, onde sabia contar com forte proteção. Perante as ordens do Papa no sentido de extinguir os templários e executar os seus cavaleiros, o rei Dom Dinis instaurou um processo de inquérito de forma a averiguar sobre a culpa ou inocência desses cavaleiros. O inquérito concluiu, como seria de se esperar, que os cavaleiros da Ordem dos Templários estavam inocentes de todas as acusações. Em virtude disso, nenhuma morte ocorreu. Mais que isso, o rei português resolveu o assunto com aguda habilidade diplomática. Retirou todos os bens materiais da Ordem dos Templários e os transferiu para uma nova ordem que criou ao abrigo da coroa portuguesa. Deu a essa nova ordem o nome de Ordem de Cristo, cujo símbolo era precisamente a famosa Cruz de Cristo vermelha num fundo branco. Em 1319 nascia, assim, a Ordem de Cristo, provavelmente um dos últimos redutos da Europa onde os templários continuaram a existir e a viver na persecução das suas santas metas e conservando os seus míticos segredos. Fiz questão de falar o texto sobre os templários pelo fato de que tenho observado que a mídia forte anda informando mal a sociedade brasileira, ou seja, andam dizendo em programas de grande audiência que o Brasil foi descoberto por acaso. Ledo engano. Conforme vocês puderam observar, os templários eram completos e eles possuíam como segredo cartas geográficas que identificavam terras a serem descobertas. E foi o que aconteceu com o Brasil.
Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, da escola de Sagres, com as suas caravelas rumo à descoberta de terra que há no Brasil. Portanto, o nosso dever é corrigir erros que a mídia forte continua a manter proveniente do ensino médio ainda ensinado à nova geração. Retornamos. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a satisfação, a alegria de conversar mais uma vez com esse notável jornalista Jorge Serrão. Então, Jorge Serrão, no primeiro bloco nós falamos que o Brasil, o Estado brasileiro é ineficiente e perdulário. Sim. Agora, esse fato é o maior fator de nossas infelicidades e graves problemas que geram uma dezena de reformas sem fim? Aí vem problemas derivados. A gente não tem um projeto político de nação claramente definido. Esse é o grande erro do Brasil, até hoje. Nem o Bolsonaro conseguiu ainda formular esse projeto. Talvez a gente consiga chegar lá. A gente tem que entender, tem que ter um pouco de paciência até com o Bolsonaro, entender que o governo dele é um governo de transição. Esse governo é o meio do caminho para alguma coisa melhor ou pior. Se ele conseguir cumprir aquela pauta conservadora, aquela visão de reforma do Estado que foi prometida durante a campanha, pode ser que a gente consiga construir as bases para evoluir adiante. Mas esse governo é claramente um governo de transição. Tem muita coisa para mexer. Uma das coisas que tem que mexer, vamos insistir sempre, reforma do Estado, essa máquina do Estado. Nosso Estado é ladrão. Nosso Estado promove o governo do crime institucionalizado, que afeta os três poderes e que compromete, em algumas situações, até o poder militar, que é o sustentáculo do regime democrático, de qualquer um, em qualquer lugar. Você fala em poder militar, que é o sustentáculo do regime. Você vê em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, todos os presidentes passaram pelas Forças Armadas. Sim. E aqui no Brasil criou-se um preconceito ideológico que relaciona Forças Armadas com autoritarismo, quando isso não é uma coisa, não é uma relação causal. Não é causal para ter um efeito. E hoje nós vivemos sob a ditadura do crime e da ilegalidade. São duas ditaduras do abuso de autoridade, também poderíamos acrescentar. Você falou bem. A ditadura da mordomia, a ditadura dos preconceitos, dos erros, da censura e várias ditaduras. O Brasil é uma ditadura, é um pacote completo de autoritarismo, de abuso de autoridade. Isso tem que acabar, isso tem que mudar. Mas não pelo governo. Não por esse governo atual. Esse governo atual está tentando fugir até disso. E, curiosamente, ele é acusado pela esquerda, foi avacalhado internacionalmente com a tentativa de dizer que o Bolsonaro era um fascista. Mas se você me perdoe... O Bolsonaro nunca foi fascista nessa linha em que estão querendo aplicar. Você me perdoe... Quem fala isso não sabe nem o que é fascismo. Você me perdoe a sinceridade. Você tem colegas, seus colegas jornalistas, que são comunistas. Esses sim são fascistas, comunistas de carteirinha, porque o que eles estão tentando fazer é retomar o regime anterior. O regime anterior, esse caos que você menciona, eles querem o retorno para o Brasil. Sim. E hoje a confusão ideológica aqui está tão grande que nós temos também pessoas que se proclamam conservadoras, mas que também estão agindo de maneira irresponsável, radical, sem entender que nós temos que construir um diálogo. Nós temos que construir hoje uma unidade nacional. A grande missão do Bolsonaro hoje é construir uma unidade nacional. Você não tem que achar ele legal ou não. Se você acha que ele é o Bozo, ele é o Bozo. Se você acha que ele é um cara sério, ele é o cara sério. Mas isso pouco importa. O que a gente tem que construir é definir claramente que Brasil queremos e todos começarmos a convergir nessa direção e sentido. E hoje a gente não consegue fazer isso, porque os extremos estão falando mais alto. E o governo tem perdido muito tempo administrando extremistas. Sim. O governo está falhando muito na comunicação porque ele não apresenta sua pauta positiva,
sua agenda positiva. Não está cumprindo essa agenda, não está demonstrando essa agenda com clareza para a sociedade. E aí isso dá margem para os extremistas idiotas tomarem o cenário. Isso já aconteceu em 64, né? Já aconteceu em 64, se repetiu de 85 para cá. Exato. Então a gente fica sempre um país do vai e vem. Sempre arremedos democráticos. Nunca temos a segurança do direito, a segurança jurídica, a segurança institucional, política e econômica para desenvolver. É sempre desunião. É sempre um puxando para o outro lado e afetando o quê? O interesse maior da nação. Mas isso que tem que mudar aqui. É por isso que eu me refiro à mídia forte. A mídia forte é protagonista nesse sentido. Sim, porque ela atende aos seus interesses e, eventualmente, ou quase sempre, está a serviço do crime institucionalizado. Sim. Muito bem. Jorge Serrão, a montanha de dinheiro, você já falou nisso, mas eu gostaria que você alargasse mais o tema pelo fato de que a sociedade tem que entender melhor o que está se passando neste país. A montanha de dinheiro de arrecadação é destinada para sustentar os parasitas, a corrupção e outras mazelas atuantes no cenário político do Brasil. Você concorda com isso? Lamentavelmente isso acontece. E, repito, é a falta de transparência que nós temos na questão pública é que gera esse problema. Você tem um Estado dominado pelo crime e tem uma sociedade que não consegue entender como funcionam os governos. Os governos normalmente estão muito distantes da sociedade e vice-versa. O cidadão reclama muito, mas ele é pouco eficaz na hora de agir. Por exemplo, vamos falar uma questão objetiva, a questão da limpeza urbana. A limpeza urbana é um dos centros, um dos maiores focos de corrupção na administração pública municipal. Todo mundo reclama, ali se gasta muito dinheiro, ali se distribui o maior esquema de mensalão para políticos com a verba da limpeza urbana. Mas vamos lá, quem é que ajuda a sujar tanto as cidades e a facilitar que esse esquema do ganho com a sujeira exista? E se prolifera. É o cidadão. Sim. É o rico, é o pobre, em essência, o mal educado que faz isso. Então, isso só do lado aqui da limpeza urbana. Se você for pegando outras áreas para decompor, fazer essa mesma análise, vai ser parecido. O cidadão acaba não colaborando, porque ele não entende o que é a gestão pública. E a gestão pública também não quer que ele entenda, porque ela quer agir por ela. Ela quer operar de acordo com os interesses daquela oligarquia, que é o pequeno grupo que comanda a nação de verdade. Carlos Jorge Serrão, eu vou fazer agora uma pergunta a você no sentido da tolerância zero. Eu me lembro muito bem que, graças à estratégia, à tática, e à coragem de um prefeito de Nova York, chamado Rodolfo Giuliani, à época, consertou esta cidade maravilhosa que é Nova York. Inclusive, como eu disse, repito, a Operação Tolerância Zero. Então, eu queria saber de você o seguinte, se nós não poderíamos aproveitar aqui no Brasil um tipo de ação como esta. Depois eu vou prosseguir numa pergunta de prefeito também. Mas antes eu gostaria que você me respondesse isso. Sim, é possível. Agora a gente tem que deixar bem claro, tolerância zero. Quando ele falava isso, ele fez referência à tolerância zero contra a ilegalidade, contra o crime. Contra o crime. Então disso precisamos muito no Brasil. Mas o que está acontecendo no Brasil? Pois é, mas aqui a gente tem que ter um enxugamento legal, porque hoje a gente tem, o nosso aparato legal hoje permite condenar ou inocentar alguém utilizando o mesmo argumento. E isso não é direito, isso não é segurança jurídica. É verdade. Então tem que mexer nisso. E a minha posição é de um revide legal bastante rigoroso. Você era um desembargador na ativa à mão de ferro. Eu sei que pegava... Criminoso não tinha moleza com você. É a sua fama. Eu continuo pensando dessa mesma forma. E é correto. Agora, só que a gente tem que definir muito bem os parâmetros punitivos para a gente não cometer injustiça. Mas tem que ficar claro, tem que ficar claro. Hoje, a mesma regra condena e perdoa o sujeito. Então, dependendo da ocasião política, da força econômica
Isso não é justiça, isso não é direito. Mas então você acha que é uma possibilidade, né? Sim, é uma possibilidade. De nós copiarmos, pelo menos, não é, a ação do Rodolfo Para a Giuliani segurança seria importante. Para colocar nesse momento no Brasil, não é? Por exemplo, o que é que ele fazia à época? O cidadão cuspia na calçada. Multa. O policial multava e pagava na hora. O cidadão jogava um cigarro, não é, na calçada. Ele imediatamente tinha... Então, qual é a ideia dele? Isso é restabelecer a civilidade que nós perdemos aqui no Brasil. Então Estamos longe dela. Tinha ação nesse sentido. Sim, sim. Não é uma mera repressão. Não, recuperar a dignidade, não é, do cidadão. O presidente Bolsonaro agora vai entrar numa polêmica que vai ser também muito interessante. A questão da indústria da multa. Ele quer combater a indústria da multa de trânsito, sobretudo nas estradas federais. Ok, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado também de fazer um programa amplo de educação para o trânsito, para que os motoristas também respeitem o limite de velocidade, não abusem disso para causar acidentes e mortes. Né? Então, o debate ele tem que ser em torno da civilidade. Claro que temos a indústria da multa, mas também temos o irresponsável que vai aproveitar não ter o radar para abusar. Esse é o perigo. Você me perdoe, não estou discordando de você, não, mas eu estou colocando a minha posição. A minha posição é tolerância zero mesmo. Cometeu um ato antissocial, imediatamente tem que ser reprimido, na hora. Acabou. Punição, na hora. Acabou. É na hora. Eu tenho um projeto que lá nos idos de 1995, quando saiu a Lei 9.099/95, eu me pronunciei nesse sentido, a justiça imediata. Até eu coloquei aqui num programa junto com um excelente delegado de polícia, Dr. Cosmo Stikovics, sobre esse assunto. E ele até me apoiou. Não, eu sou um federalista, eu defendo a justiça local. Justiça imediata. Local. Local. O cara cometeu um acidente de trânsito, já vai direto para o juiz, acabou, o cara vai julgar aquilo ali. Mas aí que rápido, com base a minha proposta, do que a perícia, do que a polícia apresentou. Sim, senhor. E a minha proposta é o seguinte, é um local, e eu escolhi, por exemplo, uma seccional ou uma delegacia de polícia bem montada, com um juiz, com um membro do Ministério Público, com defensor público, a Ordem dos Advogados presentes também. Não é? Então, todo o aparato para se fazer justiça na hora. Na hora, no bairro. Você já imaginou o corte da morosidade do Poder Judiciário com 100 mil processos? 100 mil processos para julgar? Você já imaginou? Você imaginou? Uma grande economia. Não seria uma grande economia? Com certeza, absoluta. Mas então, para fazer isto, precisa de vontade. Eu tenho o projeto pronto, se você quer saber. Mas eu não sou ninguém, eu sou apenas um homem que procura incentivar o justo. Mas isso entra nesse espírito da reforma do Estado que a gente precisa ter. Então que tenha alguém corajoso que faça esta proposta para a gente poder ter uma tranquilidade. Justiça imediata. Isto que a gente quer. Justiça imediata. Crime hediondo, o cara tem que ser preso imediatamente. Na hora. Conversa. Na hora, ser julgado na hora. Ter o juiz, um membro do Ministério Público, um advogado de defesa e todo o aparato para que se julgue o fato na hora. Essa que é a solução para o Brasil, senhoras e senhores, aqueles que estão interessados em reerguer este país, porque há condições de reerguer. Com o Bolsonaro, há sim, porque o homem ele é de decisão. Ele tem moral, tem dignidade e tem também ação. Correto? Isso. Muito bem. Tem que explorar muito bem essa qualidade que ele tem, que é outra qualidade que aparentemente ele também tem até agora, vem demonstrado, é a honestidade. Até agora ele não tem sido um presidente focado em promover roubalheira. Não. Isso é muito bom, isso é um avanço para o Brasil gigantesco. Então a gente tem que explorar esse momento, que é raro, é único. Ele não pode deixar passar. Se deixar passar, os outros 7 semestres de governo serão uma tragédia. Caem por terra. Mas ele é um homem de ação e um homem sério.
Isso nós podemos entender. E por isso a gente tem que cobrar dele, dar canelada nele. Isso. Ele gosta de levar caneladas. Ele operou toda a vida assim. Então, canelada nele. Não vamos ter pena do Bolsonaro, não. Eu tenho uma afinidade com Vossa Excelência, caro presidente Bolsonaro, porque também passei pelo mesmo problema que o senhor passou, só que não foi de forma violenta. Foi de forma de livre e espontânea vontade me submeter também a uma cirurgia, essa que o senhor leva consigo, e que é bastante desagradável. E o Bolsonaro também é palmeirense, igual a você. É palmeirense, olha que maravilha. É claro, e nós ostentamos a bandeira do Palmeiras aqui, juntamente com a bandeira do Brasil. E nós honramos essa bandeira, meu caro presidente. E eu, como flamenguista, tolero bem. Tolero. Muito bem. Caro Serrão, há necessidade, então, de um retoque na Carta Constitucional de 1988, a qual deu todos os direitos, mas se esqueceu de falar como chegar até eles. Não, exatamente. Essa Carta de 88... a Constituição vilã, que eu costumo dizer, ela tá fora da realidade brasileira de hoje. Sim. O mundo mudou e a nossa Constituição foi muito emendada. Foram 105 emendas até hoje. Sim. É muita coisa uma Constituição. Então, já exige que se reformule ela. Porque esse dogma, temos que obedecer cegamente à Constituição. Isso se a Constituição for digna. Os princípios, principalmente. Os princípios... Principalmente, a nossa não está sendo. A nossa está permitindo. A nossa Constituição hoje permite que compre lagosta e vinho caro para o Supremo. Exato. Então, que Constituição é essa? Exato. Olha, eu faço parte do Judiciário e aqui o telespectador é testemunha, eu defendo o Poder Judiciário com unhas e dentes. E de maneira justa, eu até ressalto. Porque eu sei que o Judiciário é sério, mas... há também aqueles que se desviaram, aqueles magistrados que se desviaram, que na realidade eles não são magistrados que a gente pode dizer, olha, aqui está o magistrado que ostenta uma moral, uma dignidade e ele não come lagosta. E a estrutura ficou muito grande também, Laureli. Também ficou. Se você tivesse essa justiça local que a gente estava defendendo ainda há pouco, você poderia ter um tribunal muito mais enxuto, muito mais profissional, muito mais focado em quê? Em cuidar dos recursos e reparar as injustiças, que porventura essa justiça imediata cometa, que ela tem chance de cometer. Um projeto como esse, com a justiça imediata, em vários pontos estratégicos da cidade de São Paulo, por exemplo? De todas as cidades. Não, mas da cidade de São Paulo. Que é gigante demais. Estratégico. São Paulo é uma cidade-estado, é uma Singapura. Um fato criminoso está ali, leva o cidadão para lá, na presença do juiz, com toda a dignidade. Nada desse negócio que estão fazendo agora, audiência de custódia. Isso aí, na minha visão, é uma hipocrisia. Isso é a corrupção da justiça, do princípio de justiça. Não leva a lugar nenhum, não. Mas sim uma coisa séria. Um juiz, um membro do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, representando a defesa, a nobre defesa, e se faz justiça imediata. Acabou. Sim. Se não fizer num dia, que faça 3 dias depois. Pode ter calma para avaliar algumas questões. Depende também do fato em si. Sim. Seria complicado essa coisa toda. Mas a ideia é que seja o mais rápido possível. O mais rápido possível. Me diga uma coisa, por tudo isso, o momento é crucial e de total responsabilidade. Se diminuirmos o tamanho do Estado, teremos uma economia de 500 bilhões de reais em aproximadamente 5 anos, com o menor número de parlamentares? Olha, eu acho que essa economia pode ser até maior. A gente tem que repensar tudo. Tem que diminuir o tamanho de tudo. Sim. O Estado brasileiro tem um tamanho excessivo. Então você tem que ter o federalismo, que vai fortalecer o poder local. E a partir desse poder local fortalecido, vamos ter o voto distrital. Sim, e esse voto distrital é que vai garantir a representatividade para a gente eleger menos representantes, mas que aquele que vá para lá, para Brasília, seja a pessoa que represente efetivamente os interesses daquele distrito ou daquela região aonde ele foi eleito.
Oxalá que isso aconteça e também junto esta justiça imediata nesses locais onde ocorrer esse momento importante para aquele que foi eleito. São lutas possíveis e fundamentais. Sem elas, esquece o resto. Esquece o resto. Muito bem. Sergão, muito obrigado. Você tem mais alguma coisa a falar? Antes de mais nada, eu queria oferecer a você esse livro do excelente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quem eu me curvo diante da sua intelectualidade, do seu saber jurídico, Carlos Henrique Abrão, do Endosso. Então eu passo a você esta obra que é bastante boa e eu recomendo. Não, e o Abrão é, sobretudo, um magistrado de coragem. E a gente precisa de gente que tenha formação intelectual, como ele tem, seriedade e coragem. Sério, claro, é isso mesmo. Então, uma honra receber o livro do nosso desembargador. Suas considerações finais. Bolsonaro, governe. Bolsonaro, haja como águia, não como pombo. Haja como samurai, não como geisha. Você tem a chance inédita, histórica, de ser o grande presidente que esse Brasil teve. Utilize a sua simplicidade para fazer o bem, não para ser um governante simplório com aquela cabecinha de político do centrão. Seja Bolsonaro, seja Messias, não seja Severino Cavalcante. Muito bem, seja a águia como o jornalista Serrão se refere, mas seja também a fênix, não é? Vamos renascer das cinzas, vamos renascer e vamos colocar o país, este Brasil maravilhoso, no lugar que ele merece estar. Muito bem, encerro o programa de hoje com a citação de John Greenleaf Whittier. Quando se vai a fé e a honra morre, morre também o homem. Peraí, então em Brasília está cheio de morto-vivo? Está. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, caro jornalista Jorge Serrão, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco. Profissional da comunicação, que não esconde a verdade, informa bem a sociedade brasileira, acrescentando a moral e dignidade de um excelente comunicador. E na esperança de que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira a entender o nosso objetivo de que a informação verdadeira é a obrigação de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Serrão. Obrigado. Comme une